A queda de Satanás. Apocalipse significa revelação. João, o apóstolo, perseguido e exilado na ilha de Pátimos, recebeu do Senhor Jesus estas revelações. E aqui no capítulo 12, o texto sagrado nos diz assim, e esse texto, como outros que leremos, nos dá uma visão a este respeito. E diz assim a palavra de Deus: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. João está nos dando uma visão sobre 2 sinais que ele viu no céu. Jesus, ele se revelou a João, e ele então deu a João muitas visões que estão registradas neste livro, como deu a outros homens, cujos textos estão inseridos na Bíblia, e nós veremos. O primeiro sinal que ele diz ter visto, apareceu um sinal extraordinário. Ele tem a visão de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Há várias interpretações sobre esse texto, mas a mais coerente é que esta mulher simboliza a nação de Israel, o povo judeu. E o próprio texto, ele se explica quando ele diz que esta mulher estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz. A referência era o nascimento de Jesus, em cumprimento ao que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como nós já fizemos menção, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o simbolismo é que da nação de Israel, o povo escolhido por Deus, desde que Deus chamou Abraão, Abraão foi aquele que recebeu de Deus a visão de que havia um único Deus. Deus se apresentou a ele como El Shaddai. Eu sou aquele que vai prover as tuas necessidades. Abraão creu na palavra do Senhor e Abraão o seguiu. E Deus então fez promessas a Abraão, de que da semente dele, como diz o capítulo 12 de Gênesis, seriam benditas todas as famílias da terra. Tua família é abençoada por causa de Abraão, que creu na palavra do Senhor. E esta revelação de Deus a Abraão dizia respeito ao nascimento de Jesus Cristo. Por isto, Abraão é considerado o pai da fé para as 3 grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, porque ele creu na palavra do Senhor. E então esse texto de Apocalipse, quando ele fala sobre a mulher que estava para dar à luz ao filho, a referência é a nação de Israel, porque o próprio Senhor Jesus, na linguagem de João, o apóstolo, no capítulo 1 de João, a partir dos versos 10 a 13, diz que Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo, o povo judeu primeiramente. O povo judeu não recebeu Jesus. Então o texto de João continua e diz:
Mas a todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A quem crê no nome de Jesus Cristo agora, Deus dá o privilégio, Deus dá o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, porque Jesus veio da nação de Israel, e o texto esclarece isto dizendo que a mulher daria a luz ao filho. Em contrapartida, o versículo 3 diz que apareceu um outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Esta referência é a Lúcifer, que nós hoje chamamos de diabo. Um ser muito poderoso. Esse ser se levantou contra Deus, mesmo sendo criatura de Deus. E há textos no Velho Testamento que eu gostaria que você me acompanhasse. Ezequiel, capítulo 28, fazendo uma referência àquele querubim que caiu, ele diz a partir do versículo 12: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. O rei de Tiro é um simbolismo para mostrar que todo aquele que mantém arrogância dentro de si, como era o caso do rei de Tiro, vaidade, presunção, orgulho, foi tudo isto que fez com que Lúcifer caísse. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, uma referência a Lúcifer. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável, e seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Esse é o texto de Ezequiel, fazendo referência a Lúcifer, um ser criado por Deus com poder e glória, mas que colocou no coração que poderia destronar o próprio Deus e assumir o seu lugar. E o profeta Isaías também vai falar a esse respeito, confirmando tudo isso que diz Ezequiel no capítulo 12 do profeta Isaías, também a partir do versículo 12. Veja o que diz o profeta Isaías, Isaías 14, a partir do verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubavas as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, Sheol é um termo para se referir a além, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: esse é o que fazia tremer a terra e abalava os reinos.
Vejam, meus amados, que nesses textos estão contidas a história da queda de Lúcifer, ainda que numa linguagem simbólica, para mostrar para nós o que é que aconteceu antes que o ser humano existisse, antes que este mundo que nós conhecemos como tal viesse à existência. Eu volto ao texto de Apocalipse no capítulo 12, para você entender um pouco mais do que aconteceu. O texto diz assim: após aparecer um outro sinal no céu, um dragão, o versículo 4 de Apocalipse 12 diz: a sua cauda, que é uma referência à serpente do Éden, que tentou aquele primeiro casal, a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, e esta referência às estrelas do céu é uma referência aos anjos. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as onde? Na terra. Significa que para 3 anjos, um se tornou demônio. As pessoas de coração fechado não creem. 1/3 de 3, um demônio. A terça parte seguiu Lúcifer, e a Bíblia diz que houve então uma grande batalha no céu. O versículo 5 volta a fazer alusão ao versículo 1 e diz o seguinte: a mulher deu à luz um filho, a mulher, a nação de Israel, deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, o filho da nação de Israel, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O filho foi levado, como todos sabemos, da ascensão de Jesus, ele foi elevado ao seu trono, ao trono de Deus. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Uma linguagem simbólica que mostra a proteção de Deus para com Jesus Cristo quando da fuga para o Egito. Agora olha o versículo 7 do capítulo 12. Houve então uma grande batalha nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Lúcifer, um anjo de luz, agora é visto na Bíblia como um dragão, um bicho poderoso, horroroso. Houve uma grande guerra no céu, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. A Bíblia está dizendo, meus amados, que houve uma grande batalha no céu, batalha tal, acirrada. É por esta razão que os especialistas admitem que antes da existência deste mundo que nós conhecemos como o vemos hoje, existia um outro tipo de mundo. Quando o texto de Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O texto está falando sobre um princípio que é antes da criação do homem. Um princípio longínquo, em que havia vidas celestiais, anjos. E o texto diz que nessa batalha no céu, o grande dragão com seus anjos foram precipitados na terra. E a terra virou um caos.
Por isso Gênesis vai dizer, a terra era sem forma e vazia. E Deus então, Ele refaz toda a sua criação. Deus refaz toda a sua criação. Porque nós não temos dimensão, nós não temos capacidade humana, intelectual, para medir o que aconteceu. E não foi simples como nós imaginamos. A queda do diabo danificou a criação de Deus. Não sabemos explicar, um dia saberemos quando estivermos diante de Deus. Mas o mal subiu ao coração de Lucifer. Porque eu creio que todo ser criado, Deus deu livre-arbítrio. Mesmo aos anjos. Deus deu o direito da escolha. Como Deus deu a você, como Deus deu a mim. Você está aqui porque você escolheu estar. Você crê em Jesus ou não crê em Jesus, usando o teu livre-arbítrio. Deus não se envolve nisto. É você que decide. Lúcifer tomou a decisão, eu vou destroná-lo. Eu serei igual ao Altíssimo. E ele conseguiu arrebanhar 1/3 dos anjos. E eles lutaram no céu. Aqueles anjos que seguiram a Lucifer, a Bíblia diz que foram precipitados na terra. E a terra foi danificada. Se tornou sem forma e vazia. Uma verdadeira catástrofe, por nós, inimaginável. Nossa mente não tem capacidade de imaginar como foi. Terrível foi. E tão terrível, que agora destronado do céu, tendo sido tirado do posto que Deus havia lhe dado, querubim excelente, apenas abaixo do Criador, e agora fora vencido e precipitado. E Deus então recria tudo. E Deus disse, eu fiz os anjos e os anjos se voltaram contra mim. Eu vou fazer agora um ser parecido comigo. E quando a gente fala em Deus, você não pode pensar em alguma coisa abstrata, você tem que pensar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele não passou a existir, Ele já existia antes da fundação do mundo. Ele estava com o Pai. E então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele agora faz o homem do pó da terra. E vai nos tecendo item por item. E Ele vai nos moldando. E sopra em nós do seu fôlego, do fôlego da vida. E então o ser humano agora se torna um ser vivente igual a Deus. Deus então, Ele olha para o ser humano e diz, agora você é parecido comigo. E Lucifer, que tinha caído, ele então que diz, eu tenho que destruir esse ser que foi criado parecido com ele. Eu tenho que destruir esse ser. E é aí que ele se incorpora na serpente, que era um ser falante. Nós não temos visão do mundo que era o mundo de Adão. Adão era um ser humano, mas espiritual. Ele vivia na dimensão humana e na dimensão de Deus. Jesus falava com ele. Ele tinha tanto penetração no mundo espiritual quanto no mundo humano. As coisas eram perfeitas. Não havia nada que envelhecesse, que adoecesse, que criasse mal. Tudo era perfeito. E quando agora Lucifer, o querubim caído,
transformado na categoria de tentador, de adversário, de demônio, de monstro. Ele diz: esse é parecido com Deus, eu tenho que destruí-lo. E então, se utilizando daquela serpente, como disse, um ser falante, seduz a mulher, colocando dúvida, da mesma forma que os anjos tinham o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Deus faz agora o homem à sua imagem e semelhança e põe também no ser humano o livre-arbítrio. Por isso Deus nos fez com livre-arbítrio, mas o homem peca. O homem agora caído, ele é expulso do jardim. E tudo se deforma novamente. E o homem passa a vaguear, não tendo mais aquele relacionamento que mantinha com Deus, sendo destituído do mundo espiritual. Por isso a Bíblia diz, quando Deus advertiu, assim disse o Senhor: dia que pecares morrerás. A morte é perda de relacionamento. E Deus então agora vê o homem perdido. O ser humano se perdeu de Deus, por isso tanta miséria, tanta catástrofe. Porque o ser humano se perdeu de Deus. Então Deus olha para o filho e ele diz: meu filho, esse ser foi feito parecido com a gente. Foi feito a nossa imagem e semelhança. Nós precisamos salvar o ser humano. Nós precisamos salvar o ser humano. Mas Deus quis dar uma oportunidade para mim, para você. Então Ele disse para o filho: filho, você vai ter que pagar o preço por eles. Você vai ter que morrer por eles. Eles não podem pagar o preço do pecado deles. E o filho vem. O filho nasce, como nos diz Apocalipse capítulo 12. O filho nasce da nação de Israel, vem ao mundo, é rejeitado pela sua nação, é rejeitado pelos religiosos. Mas eles não sabiam que era agora a serpente, Lucifer, o tentador, o diabo, tentando agora destruir o Filho de Deus. Por isso jogou numa cruz, para destruí-lo, porque sabia que ele veio para redimir a humanidade dos seus pecados. E o diabo então o coloca numa cruz. Mas o texto sagrado, ele nos diz, e eu estou caminhando para o final da minha palavra nesta hora. O texto sagrado diz no versículo 9 o seguinte: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouviram uma forte voz do céu que dizia: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles, uma referência a você, a mim, a nós, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, do testemunho que deram diante da morte, porque não amaram a própria vida. Os seguidores de Cristo são aqueles que não amam nem a própria vida. Se tiver que morrer por Jesus, vai morrer. Como tantos outros já o fizeram. O diabo imaginava que colocando Jesus na cruz, todo o plano divino estaria frustrado. E Jesus de fato morreu. E no dia da morte de Jesus, houve uma escuridão total. Eu creio que houve lágrimas no céu. O Filho de Deus morreu por você e por mim.
Deus não só te criou, Deus morreu por você. Mas a Bíblia diz que a derrota de Satanás foi sentenciada ali. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E cumprindo-se a palavra do Senhor, Ele está sentado no trono à direita do Pai, e virá com poder e glória um dia, para buscar todos aqueles que nele creem, que nele acreditam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele voltará com poder e glória. Queridos, vale a pena crer em Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Os males que nos cercam, sejam quais forem, hoje são alguns, amanhã serão outros. Tudo consequência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a desgraça veio junto. Mas haverá um dia em que Jesus vai colocar fim, e Ele vai novamente, como Deus fez, Ele vai novamente criar novos céus e nova terra, onde habitará para sempre a justiça. O mal impera, a desgraça impera. Mortes, assassinatos, drogas, promiscuidade. Você não tem sossego, e hoje todos se sentem ameaçados. Consequência do mal que entrou no mundo. Mas Jesus Cristo garante para você e para mim que Satanás já foi vencido quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. E um dia nós estaremos para sempre com ele. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus nos abençoe.